E nós vamos falar hoje da ausência de limites. Impor limites é nós defendermos os nossos direitos pessoais. E nós vamos hoje, então, discorrer um pouquinho sobre limites. Quando nós estamos fazendo o exercício, exercitando a nossa mediunidade, posso dizer que é um ato de servir de forma muito amorosa. É um dos serviços que nós vamos realizar com a maior amorosidade. É a maior tarefa que o médium pode desenvolver. Porém, em nome do amor, nós não devemos usar a nossa faculdade mediúnica como um meio de tentar consertar o mundo de forma até precipitada, desrespeitando o nível de amadurecimento espiritual em que se encontra as criaturas ou as pessoas das quais eu creio que tenho obrigação de ajudar. Em nome de um amor, porque a tarefa mediúnica, o ato de servir, é uma das tarefas mais amorosas que a mediunidade pode nos trazer. Mas eu utilizar isso como meio de consertar o mundo, ou consertar ainda mais as pessoas, é desrespeitar o amadurecimento espiritual, desrespeitar o nível de evolução que aquela pessoa se encontra. Para muitos médiuns, ou mesmo para muitas pessoas, a expressão dedicação ao próximo tem o mesmo significado de ajuda ilimitada. E nós vamos ajudar e ajudar e ajudar com essa desculpa de que eu estou me dedicando ao próximo, sem limites. Quando eu me sinto com uma necessidade imperiosa de me dedicar ao socorro dos outros, afirmando para mim mesma que essa é uma forma de resgatar a minha parcela de culpa, resgatar o meu karma, é a minha parcela de contribuição junto à humanidade. Na verdade, esta atitude pode estar sendo encoberta como uma deficiência, uma carência, como uma vontade insana de superproteger o outro, ou até mesmo como uma forma de controle ao outro. Muitas pessoas podem afirmar que, não, eu estou apenas ali amparando pessoas, estou ali apenas auxiliando, ajudando, quando, na verdade, estamos impondo queremos impor, na verdade, os nossos gostos na vida daquela pessoa, os nossos sentimentos, querendo impor as nossas atitudes, as nossas tendências. Nós queremos modificar a vida do outro nessa roupagem de auxílio sem limites, quando, na verdade, estamos querendo modificar a vida do outro, dos seus comportamentos, das suas atitudes, colocando aquilo que eu acho que é saudável, que é salutar ao outro. Entretanto, não levamos em consideração que o grau evolutivo daquelas pessoas ainda não estão maduros para receber aquelas modificações. Então, Hamed vem falar nesse capítulo que a mediunidade é um portal esplêndido que nos abre para a contemplação de uma realidade transcendental. E é verdade. Temos, com a mediunidade, a possibilidade de adquirir muitos conhecimentos. Mas os médiuns não devem, por esta capacidade, nutrir em si, como se isso fosse uma obrigação à salvação de todos os sofredores do mundo. A única pessoa que nós podemos salvar é a nós mesmos, porque cada um é responsável apenas por si. Não sou eu que estou falando isso, é Hamed. De uma forma muito equilibrada, de uma forma muito madura. E eu falei já desde o início da leitura deste livro. Ele traz muitas verdades para que serão e encontrarão respaldo na nossa alma se nós nos sentirmos adultos amadurecidos, se nós não estivermos infantilizados, porque senão nós vamos achar que isso é uma ofensa para nós, médiuns. O indivíduo que é equilibrado, o indivíduo que já está amadurecido, ele vai saber, antes de tudo, que ele não precisa ficar no encalço da redenção de almas, que ele não precisa viver a sua vida pensando nos outros, ele não precisa ficar exaltando o esforço e o sacrifício que ele faz para salvar as almas que estão ao seu redor, que aparecem no seu caminho. Quando o comportamento do médium exibe um certo exagero nesse auxílio, na maioria das vezes, está ali se escondendo uma sensação íntima de inferioridade. E veja, isso Hamed não fala, mas posso falar um pouco pelo que a gente estuda dentro da psicanálise. Isto pode estar acontecendo de forma inconsciente. Não estamos falando aqui que o médium que está agindo dessa forma esteja consciente
do que carrega dentro de si. Então, os limites, eles vão facilitar o bom senso. Quando nós colocamos os limites ao nosso derredor, para que as pessoas possam vir até nós, ou nós virmos até as pessoas, faz com que esse bom senso não é uma regra universal. O bom senso, ele está sim em todas as pessoas, mas as réguas de cada um em relação ao bom senso vai ter uma certa dimensão. Para mim, o bom senso, em determinada situação, vai ter um limite X. Para você, vai ter um outro limite. Então, como que nós vamos apenas acreditar ao bom senso a solução dos impasses, a solução da ajuda? Não podemos. Nós temos que colocar o limite. A partir do momento que eu coloco o limite, vai facilitar o bom senso das pessoas. Então, quando nós devemos dar ou não de nós mesmos, quanto nós devemos dar do nosso tempo, quanto que nós devemos doar dos nossos dons espirituais, isso tudo são limites. A partir disso, em que nós pudermos estabelecer esses limites, as pessoas vão ter esse respeito e nós não vamos doar a mais e nós não vamos doar a mais daquilo que a pessoa tem a capacidade de receber. Nós não vamos interferir no comportamento, na postura do outro, se ele ainda não tem a maturidade espiritual para receber aquelas informações. Então, limites são pré-requisitos para demarcar essas nossas fronteiras energéticas. Porque quando nós estamos falando lá que nós vamos colocar limites, por exemplo, da nossa doação dos nossos dons espirituais, isso é para quê? Para que a gente possa colocar essas fronteiras energéticas à nossa volta. Se não fizermos isso, se nós não delimitarmos essas fronteiras energéticas, nós vamos fazer com que o nosso território magnético fique fragilizado. Nessa ânsia de doar, nessa ânsia de salvar o mundo, nessa ânsia, nessa obrigação de ajudar sem limites. Sem limites. Não estamos falando que não vamos auxiliar, que não vamos ajudar, que não vamos usar a mediunidade. Não é nada disso. Eu acho que vocês estão entendendo o que é. É quando nós estamos, aquele indivíduo que oferece a sua vida, vamos dizer assim, nessa salvação do outro, de um auxílio exagerado. Nós acabamos por fragilizar esse campo magnético, esse território magnético do qual nós estamos aqui vivendo. Ele vai ficar fragilizado, assim como o nosso corpo físico, nosso corpo astral, nosso corpo emocional e mental. Ou seja, nós vamos fragilizar todo esse complexo porque não estabelecemos esses escudos. Essas fronteiras energéticas vão ficar abertas para nós recebermos e nós doarmos tudo e vamos adoecer. Por quê? Porque eu não colocando fronteiras energéticas, não fazendo essa proteção, não colocando os limites, eu utilizando a mediunidade sem limites, eu crio fendas. Eu crio fendas, e essas fendas que são criadas no nosso corpo energético, ou corpo etérico, se preferir, essas fendas passam a não mais proteger, que uma das funções dessa tela etérica é protegermos desse contato com os deletérios que existem no mundo astral. Nós vamos romper essa tela, nós vamos criar essas fendas, e ali, por ali, serão penetrados miasmas, deletérios, ou seja, contaminações que vão ferir ao decorrer do tempo, o nosso corpo físico, mental, emocional e etc. E tal. Então, nós precisamos dizer sim e não, pois nós não podemos permitir que os outros nos controlem ou nos desrespeitem. Nós não podemos nos sentir, nós não podemos nos julgar responsáveis pelos desatinos dos adultos que ainda estão infantilizados ou inseguros. Existe uma frase que foi cunhada por Dom Helder Câmara, não sei se é dele ou não, e esta frase, ela faz parte de um dos meus caderninhos de frases para a vida.
orientações para a vida. Sabe aquele livrinho Minutos de Sabedoria? Em que tem lá várias mensagens que nos acalentam a alma, que nos dão um direcionamento? Então, eu vou colhendo também essas frases, essas mensagens, colhidas aqui e ali, uma frase de um livro, um trecho que veio, que alguém me presenteou. E uma dessas frases, então, como falei, que quando peguei dizia que seria de Dom Helder Câmara, diz o seguinte: as pessoas te pesam? Não as carregues nos ombros, leve-as no coração. Olha que profundidade é esse ensinamento. Não vamos deixar de amar as pessoas, não vamos deixar de compreender as pessoas, vamos levar todos esses adultos infantilizados, essas pessoas sem limites, essas pessoas que ainda não estão amadurecidas o suficiente para receber aquilo que queremos dar, o nosso auxílio, vamos levar todas essas pessoas aonde? No nosso coração. Mas não temos a obrigação, a necessidade de carregá-los nos nossos ombros, porque é pesado. E nós não somos Jesus ainda. Nós não somos Chico Xavier ainda. Nós não somos Madre Teresa de Calcutá ainda. Nós ainda não chegamos a esse nível de potencialidade para carregar tudo isso nos nossos ombros. Fica pesado demais. Nós não somos o salvador do mundo ainda. Chegaremos a ser esse avatar um dia. Então, vamos levar essas pessoas ao nosso coração. Gostaria muito, imensamente, de lhe ajudar, mas estou impossibilitado nesse momento. Mas se puder te dar uma palavra amiga, se puder te dar um abraço, ou seja, coloco os limites daquilo que eu posso oferecer ao outro, mas não posso dar mais daquilo que vai prejudicar a minha estrutura energética e me colocar doente. É a mensagem de hoje.